Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia, Frente C do Colégio Einstein. E hoje iremos abordar o nosso último conteúdo na página 533 da quarta apostila do SAI Digital. O conteúdo ele é intitulado de Evolução Humana. Então, vamos começar. Galera, atualmente a família dos hominídeos engloba a espécie humana e os símios, como o chimpanzé, o gorila e o orangotango. Mas, no passado, existiram outros hominídeos, conhecidos somente pelos registros fósseis, né? Como a gente viu, os registros fósseis eram documentos, né, arqueológicos, gente, que até hoje é uma fonte de estudo para descobrir como uma determinada espécie ou determinada planta se originou ou foi se desenvolvendo aí nos tempos passados, nos tempos remotos. Pelos fósseis, a gente consegue descrever aí a forma que eles se locomoviam, podemos descrever a forma como eles se alimentavam, tamanho, anatomia. Precisamente, uma das mais importantes jazidas arqueológicas é a Atapuerca, em Burgos. Então, galera, existem evidências científicas, né, que acabam aí nos mostrando algumas semelhanças físicas, né, comportamentais, que são compartilhados por nós, seres humanos, e que foram originados aí a partir dos ancestrais símios, que foram evoluindo aí ao longo de milhões e milhões de anos. Então, galera, uma das marcas, né, humanas mais antigas é justamente essa questão da postura bípede, né? Nós, seres humanos, podemos aí caminhar, se locomover com duas pernas, né? E isso foi acontecendo a partir da evolução ao longo dos anos, né, galera? Então, as características próprias da espécie humana, elas foram construídas ao longo de milhares de anos com a evolução dos primatas. O próprio Charles Darwin, ele foi o primeiro a propor essa relação de parentesco entre a espécie humana com os grandes macacos, né, os antropóides. Então, galera, outras características que a gente pode citar aí da evolução humana, por exemplo, é o cérebro, né, que o cérebro é um órgão grande, um órgão complexo. Outro foi a capacidade de manusear ferramentas, a capacidade de comunicação, de linguagem, né, e com o tempo foi ainda mais sendo desenvolvida. Né? A arte, a gente pode, através das pinturas rupestres, né, demonstrar toda essa diversidade cultural dos tempos remotos. Né? Pelas artes rupestres, podemos distinguir aí a forma como eles se alimentavam, através da caça, da pesca, da coleta, a forma como eles se comunicavam, né, nos primórdios. Então, galera, atualmente, é claro, os cientistas, eles acreditam que esses antropóides, né, os macacos, e a espécie humana tiveram um ancestral em comum, tá, galera? Um homem jamais evoluiu do macaco. A gente tem um ancestral em comum, tá? E isso aconteceu há mais ou menos 5 milhões de anos, tá? A grande evidência que comprova, né, essa teoria é a grande semelhança entre nós, humanos, e os macacos antropóides, como, por exemplo, aí o chimpanzé, galera. Data-se, né, que a evolução da espécie humana ela começou ali por volta de 6 milhões de anos. Então, foi nesse período que uma população de primatas, né, que moravam lá na costa da África, acabou se dividindo em duas linhagens que passaram a evoluir de forma independente, tá? Aí aconteceu, o primeiro grupo ele acabou permanecendo na floresta, né, e que deu origem aos chimpanzés, e o outro grupo se adaptou a ambientes mais abertos, né, savanas africanas, no qual deu origem aí às espécies humanas, né, o Homo sapiens. Por isso a gente diz que a África ela é o berço da humanidade. Beleza, galera? Então, galera, quero que vocês tenham em mente que
que existem semelhanças físicas, semelhanças genéticas entre a espécie humana e os macacos antropóides, tá? Como eu falei para vocês, né? Os seres humanos e os grandes símios da África, eles compartilham esse ancestral em comum, tá? Que viveu aí mais ou menos há 6 milhões de anos atrás. Os mais antigos antepassados humanos pertenciam ao gênero Australopithecus, gente. E os Australopithecus, galera, eles foram os primeiros, foi o primeiro gênero, né, que viveu aí nos antepassados, tá, galera? O gênero Homo, ao qual pertencem os seres humanos atuais, é mais recente. Nem todas as espécies que aparecem no gráfico são de antepassados do homem. Algumas delas correspondem a antepassados e outras são espécies parentes, tá bom? Então, galera, os Australopithecus, né, foram os primeiros hominídeos. Eles passaram a ser um grupo bem diversificado. Eles tinham como principal característica, galera, a postura bípede, né? Eles tinham uma postura ereta, a locomoção bípede, eles tinham aí uma espécie de dentição primitiva, né? A mandíbula deles eram mais assemelhadas com as nossas, né, atuais, da espécie humana. Então, galera, o próprio gênero Australopithecus, né, ele viveu aí mais ou menos, vocês podem perceber, mais ou menos entre 3,8, né, 3,8, né, mais ou menos 2,8 milhões de anos. E os próprios registros fósseis, né, indicam que eles habitavam as regiões que hoje são aí a África Oriental, tá? Eles se semelhavam muito também com os chimpanzés, tá? Principalmente o Australopithecus afarensis, esse grupo aqui, ó, vocês podem perceber, e eles cresciam rápido, muito rápido depois do nascimento, tá? E eles tinham características também humanas, tinham o nariz achatado, tinha uma mandíbula, como eu falei para vocês, uma mandíbula mais semelhante à da espécie humana, né? Tinha mais ou menos um terço do cérebro humano moderno, né? Eles tinham essa postura bípede, tá? Mas que acreditavam-se, né, que eles caminhavam muito mais parecidos com os orangotangos, apesar da postura ser ereta, apesar da postura aí ser bípede, tá bom? Eles eram muito, galera, adaptados. Aqui, ó. Tá aí, ó. Eles tinham características, ó, como caminhar erguidos, ainda que não por muito tempo, estatura alcançava 1,5 metros, seu cérebro era pequeno, suas mandíbulas grandes comparadas ao crânio. Se alimentavam de frutos, sementes e raízes, viviam na África, na savana ou em bosques abertos, né, gente? Acreditava-se que eles realmente se adaptaram às árvores e ao solo lá da África Oriental, né? Sua dieta, gente, como aí foi abordado, né, era basicamente voltada aí para frutos, sementes, né, raízes. Às vezes eles coletavam algumas carcaças de animais que eram abatidos ou então eram abandonados, né, e por outros animais daquela época. O Australopithecus, gente, que a gente mais conhece atualmente é a Lucy, tá? Deixa eu ver se aqui aparece. Não, não aparece. Mas é a Lucy, gente. A Lucy, que é a famosa Australopithecus, que viveu mais ou menos aí nessa época, tá? Entre 3,8 e 2,9 milhões de anos. Tá? A Lucy aí, ela tinha uma postura bípede, né? Ela tinha características que davam a entender que ela morava em ambientes arbóreos, tá bom? Logo a seguir, na evolução, temos o Homo habilis, né, gente? Aí onde a gente já entra no gênero Homo, tá? A gente saiu do gênero Australopithecus e vamos para o gênero Homo, tá? Então, primeiro começou aí o primeiro Homo com que se tem datado, mais ou menos aí vamos voltar lá para aquela imagem, ó, mais ou menos entre 2 e 1,8, tá? Entre 2 e 1,8 milhões de anos.
O Homo habilis, né, gente, ele, apesar de ser muito parecido com o gênero Australopithecus, né, eles tinham aí mais ou menos 50% a mais de volume craniano, tá? Eles tinham aí já um maxilar um pouco menor, eles já possuíam dentes pré-molares, dentes molares, então foi evoluindo, também foi uma evolução em comparação com o gênero Australopithecus, tá, gente? Eles também caminhavam erguidos, seu cérebro era um pouco maior que o dos australopithecus, suas mandíbulas grandes em proporção ao seu crânio. Aqui, ó, eles tinham uma dieta carnívora, habitavam a região da savana africana, fabricavam ferramentas de pedra muito rudimentares, por isso que eram chamados de Homo habilis, tá, gente? Os braços deles eram mais longos, eles tinham instrumentos rústicos de caça, gente. Eles tinham pedra, eles faziam pedras, eles faziam lascas para corte das carcaças de animais. Tá? Então tinham evidências, né, que eles realmente eles manejavam algumas ferramentas, mesmo sendo rudimentares, que eram utilizadas sobretudo para caça. O Homo erectus, vamos voltar lá para a tabelinha para vocês confirmarem. O Homo erectus viveu entre 1,8 e por volta de 1,8, né, gente? Você pode pegar aqui na datação, por volta de 1,8 milhões de anos. Então, o Homo erectus viveu aí por volta de 1,8 milhão de anos, há 300 mil anos aproximadamente. Eles também tinham uma postura erguida, né, uma postura ereta. Seu cérebro é muito maior que o do Homo habilis, sua mandíbula um pouco mais reduzida. Dieta onívora, já diferenciou um pouco, né? Já não era mais carnívora em comparação com o Homo habilis. Eles já se alimentavam aí de vegetais também, de animais. Habitavam em zonas quentes e zonas frias. Uma característica principal, galera, dominou o fogo, tá? E isso facilitou muito a sobrevivência dele em ambientes frios, tá? E fabricou ferramentas muito mais elaboradas do que a dos seus ancestrais, tá? Do Homo habilis. Então, o Homo erectus, gente, ele se destacou aí por fabricar instrumentos mais elaborados. Eles faziam utensílios de madeira, de pedra, de osso, tá? Isso, gente, aconteceu aí mais ou menos nessa época de 1,8 milhão de anos, tá? Há 300 mil anos. Eles viveram em pouco durante o período glacial, lá no hemisfério norte, né? Eles também, galera, eles tinham, por conta aí de ter manejado fogo, lhes deu uma certa vantagem em viver em ambientes mais frios também, tá? Eles conseguiram adaptar ao clima. O próximo, gente, é o Homo neanderthalensis, tá? O Homo de Neandertal, que a gente costuma chamar, tá? Ele tinha um corpo mais adaptado ao frio ainda, tá? Ele não tinha queixo, ó. Se vocês observarem aqui o crânio, né, com a mandíbula, eles não tinham queixo, tá? Eles eram sem queixo, né? Tinha uma testa aqui, ó, mais baixa, eles tinham o cérebro maior do que dos seres humanos atuais, tá? Então, eles são mais parecidos com os seres humanos atuais, ainda que o aspecto mais tosco, tá, gente? Como eu falei, o cérebro é maior, a mandíbula mais forte, é uma espécie irmã da espécie humana atual com a qual coincide. Qual é a alimentação dele, professor? Se alimentavam aí basicamente de carne, viveu, como eu falei para vocês, em ambientes frios, em zonas frias, inclusive na tundra, né, que é um ecossistema aí de zonas frias. Foi o primeiro hominídeo a enterrar seus mortos. Olha uma característica aí, galera, tá? Eles tinham essa característica aí de enterrar os seus mortos, tá? Então, o Homo de Neandertal, gente, o homem de Neandertal, ele era muito mais parecido com nós, seres humanos atuais, porém, ele era mais baixo, mais forte, né? E outro, eles tinham os membros mais curtos, tá? E foi uma adaptação em ambientes frios. O crânio, vocês viram aqui, ó, ele era mais tosco, né, mais alongado, o cérebro era maior do que o nosso. Uma característica também, galera, que apesar de vocês não verem aqui, mas eles tinham sobrancelhas mais evidentes, tá? Mais proeminentes, sobrancelhas mais grossas do que as nossas.
E como foi abordado, tinha uma prática bem característica dele, do Homo de Neandertal, é essa questão aí de realmente praticar o sepultamento, tá? Claro que eles não tinham rituais, eles apenas enterravam os seus mortos, seus entes queridos que morriam, tá? Próxima espécie, né, que já é um grande marco da evolução, é o Homo sapiens, gente, que é o que é o gênero que deu origem ao ser humano atual, tá? Ele viveu aí mais ou menos há 100 mil anos, até a atualidade. Iniciou ali por volta dos 100 mil anos. Ele é onívoro, tá? Conquistou todos os habitats terrestres. Foi o primeiro hominídeo que realizou manifestações artísticas, galera. Então, o Homo sapiens surgiu aí mais ou menos há 100 mil anos, 150 mil anos, tá? Eles realmente muito, embora, né, gente, os próprios cientistas considerarem que as evidências genéticas e paleontológicas corroboram aí com a hipótese, gente, de substituição, né? Tem muitas outras evidências que sugerem que a evolução desses seres humanos atuais tenha sido um resultado de uma combinação dos processos, gente, de duas hipóteses de dispersão pelo mundo, né? A gente teve aí, gente, uma hipótese que era voltada para o surgimento dessa espécie lá na África, tá? Mais ou menos na região subsaariana lá da África, e que em seguida ela tinha, né, se dispersado pelo mundo, né, foi pela Ásia, pelo Oriente Médio. Já uma outra hipótese sugere que as populações de Homo erectus, né, teriam dado origem ao Homo sapiens e que as diferenças genotípicas seriam resultado de milhares de anos de evolução, tá, gente? Então tem uma corrente que diz que o próprio Homo sapiens ele tinha se originado, né, digamos assim, lá, ele tinha surgido lá na África subsaariana e que tinha origens mais antigas, talvez aí o Homo ergaster, então o Homo erectus mesmo, e que teria se dispersado pelo mundo, tá? Passando aí pela Ásia, pela Europa, Oriente Médio, e a outra hipótese não, a outra hipótese diz que a evolução era uma evolução regional, né, em que as populações de Homo erectus, eles teriam dado origem aos Homo sapiens. Daí que as características, né, as diferenças entre o Homo erectus e o Homo sapiens foi surgindo aí ao longo de milhares de anos de evolução, tá bom? Características do Homo sapiens, gente. Eles têm aqui a testa um pouco mais vertical, mais alta, tem uma mandíbula com o formato do queixo, tá bom? Eles já conseguiam, gente, através aí, claro, da evolução, eles já conseguiam confeccionar vestimentas, eles conseguiam já se expressar aí por meio de uma linguagem, mesmo sendo primitiva, tá? Eles começaram aí a produzir alimentos, começaram a viver em banda, em sociedade, a fabricar e utilizar ferramentas mais sofisticadas, tá? Comparado aí com as suas espécies mais antigas. Então, galera, a principal característica que a gente pode ver do Homo sapiens é o cérebro bem mais desenvolvido, tá? Eles tinham essa capacidade de comunicação, raciocínio e inteligência. Como eu disse para vocês, galera, né, as espécies mudam com o decorrer do tempo, né? Hoje existem aproximadamente 2 milhões de espécies de organismos vivos sobre a Terra, incluindo bactérias, fungos, plantas e animais. Todas elas procedem de um antepassado comum, conforme uma grande quantidade de provas biológicas reunidas por estudos científicos. Porém, não é a mesma variedade de organismos vista há milhões de anos, quando havia espécies bem mais diferentes das atuais e outras que desapareceram, né? E todas essas provas de evolução, gente, como a gente já estudou, uma dessas provas, gente, são os fósseis, tá? Os fósseis, a gente consegue perceber toda a mudança anatômica que ocorreu entre a espécie primitiva e a espécie atual, né? E as formas intermediárias que também haviam entre uma espécie e outra, tá? Mostra aí como é que se deu os mecanismos de evolução daquela espécie, tá?
Eu vou apresentar para vocês aqui dois vídeos que abordam a questão da evolução humana. Acompanhe. Sejam bem-vindos a esse Nerdologia Ensina. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e cheio de ferramentas e cultura para trocar com você. No 12º episódio dessa série, a gente chega a uma das áreas mais quentes e mais estudadas da evolução, a nossa evolução, a evolução humana. Até aqui no Nerdologia Ensina a gente falou sobre os ingredientes que tinham que estar em ordem para o nosso surgimento. A gente viu como se formaram os organismos complexos, desde o surgimento da vida até a cooperação entre as células, do surgimento dos animais fossilizados até o surgimento de animais inteligentes. Agora é hora de a gente ver o resultado de todos esses fatores com a pitadinha a mais de evolução e o que acontece quando a seleção natural favorece comportamento complexo, linguagem e cooperação em um grupo de primatas pelados. Para isso a gente vai usar dois métodos de reconstrução do passado que a gente já viu bastante até aqui. A reconstrução através do nosso DNA, a reconstrução genética, que entende o material genético que a gente compartilha com outros humanos, como os neandertais e com outros primatas, como os chimpanzés, e a reconstrução da paleoantropologia. A paleoantropologia é o ramo da ciência que combina a paleontologia, que estuda os fósseis, os vestígios dos humanos e de outros primatas, a antropologia, que estuda os artefatos, as nossas evidências culturais, como as ferramentas, e as brigas mais homéricas entre grupos de pesquisa com até baixarias, como o antigo mais famoso caso do homem de Piltdown, que foi um fóssil forjado com o crânio humano e a mandíbula e dentes de um orangotango. Tudo isso, claro, melhorou depois que a gente entendeu mais de ciência, e tudo isso para a gente entender como foram os outros ramos de primatas que surgiram, por onde a gente circulou no mundo e por que nós estamos sozinhos hoje. Retomando a nossa linha do tempo evolutiva, lá pelos 320 milhões de anos atrás, em pleno Carbonífero, os nossos ancestrais sinápsidas se separaram do grupo dos sauropsídeos, que foi o grupo que deu origem aos dinos e às aves. Dentro dos sinápsidas vieram animais como os dimetrodontes, os sinognatos e nós mamíferos, os animais com pelos e glândulas dos quais nós fazemos parte. Dentro do nosso grupo, os primatas são relativamente recentes. Mas a competição deu ruim para nós mamíferos e o protagonismo, pelo menos no começo, ficou com o grupo dos sauropsídeos, que reinou com os dinossauros por quase todo o Mesozoico, o período entre 252 e 66 milhões de anos atrás. A gente precisou do asteroide que atingiu Chicxulub e causou a extinção que encerra o Mesozoico para ter algum espacinho. Foi só com essa pedrada espacial há 65 milhões de anos que os dinossauros largaram o osso e liberaram os nichos ecológicos que os mamíferos começaram a ocupar no caminho. Aí, nós repetimos o caminho dos dinos, com cada vez mais variedade e mamíferos cada vez maiores. Tanto que o fóssil de primata mais antigo que a gente encontrou até 2019 vem da China e tem por volta de 55 milhões de anos. É dentro dessa ordem dos primatas que a gente encontra lêmures, lores, saguis, micos, macacos e nós, biólogos pesquisadores. Mesmo assim, os maiores primatas só foram aparecer bem mais pra frente. O nosso grupo aí dentro, o dos hominídeos, que inclui os monos, que são os macacos grandes e sem cauda, como o gorila, o bonobo, o chimpanzé e o orangotango, e o dos hominíneos, que é o grupo que inclui o Homo sapiens e as outras espécies de humanos, foi aparecer dentro dos últimos 20 a 15 milhões de anos. E o nosso aumento de tamanho pode ser um sinal de que o comportamento mais complexo do nosso grupo deu mais acesso à energia e a gente passou a crescer mais do que os outros primatas até então. Seguindo essa tendência, a gente se separou dos orangotangos entre 10 ou 12,5 milhões de anos atrás, dos gorilas entre 9 e 8 milhões de anos atrás e dos chimpanzés entre 7 e 4 milhões de anos. Isso em um período que estava bastante tumultuado com o clima da Terra mudando. E a gente também estava mudando junto. Ao contrário dos outros primatas, nós nos tornamos bípedes completos. A gente anda o tempo todo em duas patas, as nossas pernas. E a gente sabe onde isso aconteceu. Por volta de 10 milhões de anos atrás, o clima da Terra entrou em uma fase mais fria, mais seca, e chegou a causar a glaciação do Quaternário há 2,6 milhões de anos. E a floresta tropical que existia no norte da África começou a recuar, virando campos abertos até se tornar um deserto. E para nossa sorte, a linhagem que deu origem aos humanos evoluiu principalmente nos ambientes mais secos, como as savanas, que preservam bem os fósseis. Por isso a gente sabe bem mais sobre a nossa origem do que a origem, por exemplo, dos chimpanzés ou dos gorilas, que continuaram nas florestas úmidas que não formam fósseis bem.
Enquanto isso, pelo menos segundo a hipótese da savana, o nosso bipedalismo aconteceu porque a nossa linhagem passou a viver em duas patas para ter um ponto de vista mais alto para os hominíneos que estavam vivendo nesse ambiente mais seco. Além disso, ajudar a esquentar menos o corpo quando a gente percorre longas distâncias debaixo do sol. Os nossos ancestrais já deviam ser bípedes, pelo menos parcialmente, lá nas florestas, como alguns fósseis, como a Ardipithecus ramidos de 4,4 milhões de anos atrás, a Arde parece mostrar. Ou como também mostram as pegadas de Laetoli, que são impressões deixadas na Tanzânia por volta de 3,6 milhões de anos atrás por alguém andando em dois pezinhos, provavelmente um Australopithecus afarensis como a Lucy, e causa ou consequência, uma ótima oportunidade que esse bipedalismo criou pra gente foi poder tirar catota. Digo, ter a mão livre para poder usar ferramentas ou comer. A gente falou sobre alguns animais que são capazes de usar ferramentas no episódio 11, como corvos ou macacos prego, mas nós usamos ferramenta como estilo de vida. Elas foram uma guinada na nossa evolução. Com as ferramentas, a gente não estava mais limitado pelo nosso corpo. Com pedras afiadas, a gente podia cortar carcaças ou partir nozes que os nossos dentes e as nossas mãos não cortariam ou partiriam sozinhos. E as primeiras evidências desse estilo de vida, as ferramentas de pedra mais antigas que a gente conhece, são pedras lascadas de 3,3 milhões de anos atrás, provavelmente feitas também por um Australopithecus como a Lucy. Mais recentemente, lá pelos 1,7 milhão de anos, a gente começou a fazer ferramentas da cultura acheuliana, com pedras bem mais caprichadas, afiadas dos dois lados e lascadas com bastante cuidado, feitas para cortar por quem sabia o que estava fazendo, provavelmente os nossos ancestrais Homo erectus. Aliás, a gente começou a usar ferramentas e fogo. Aves como os gaviões sabem aproveitar as queimadas para comer os animais que tentam escapar do fogo, ou até comer o que queimou e está mais gostoso, como os chimpanzés sabem fazer. Esse talvez tenha sido o nosso começo. Aproveitar as chamas para caçar, ou até para manter a savana baixa e no ponto para ser pastada por presas suculentas. Ou aproveitar a comida assada, que fica muito mais tenra, macia e mastigável e com mais calorias disponíveis. Isso é um ótimo incentivo para domar o fogo, trazer ele mais para perto e fazer da comida, cozida ou assada, um estilo de vida. Cinzas, carvão e comida carbonizada encontrados em cavernas indicam que o Homo erectus já devia controlar o fogo há 1 milhão de anos atrás, possivelmente bem antes disso. E conforme a gente passou a usar esse fogo para cozinhar nossa comida constantemente, por volta de 100 mil anos atrás, a gente pôde comer alimentos como raízes, que antes eram inacessíveis, e aumentamos as calorias que a gente podia absorver do que comia, sem precisar gastar tanta energia com a digestão. Essas novas fontes energéticas podiam nutrir um cérebro maior, que pode bolar mais ferramentas que ajudam a conseguir mais energia e pode nutrir um cérebro maior ainda. E como esse cérebro nasceu? Uma das primeiras espécies do grupo Homo é o Homo habilis, que viveu entre 2,1 e 1,5 milhão de anos atrás e tinha um volume cerebral de cerca de 600 centímetros cúbicos dentro do crânio. Nós, Homo sapiens, comedores de sopinha, temos 1.250 centímetros cúbicos em média, mais do que o dobro do volume. Até um pouquinho menos do que o Homo neanderthalensis podia ter, com aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos, um bom sinal de que não é só um cérebro maior que garante sucesso. O bom de um cérebro maior é que ele não só ajuda a fazer ferramentas, ele também ajuda a tirar a catota melhor. Digo, ele ajuda a fazer uma coisa que eu estou errando em fazer aqui, socializar e se comunicar. Os primatas costumam ser animais sociais, mas entre eles, a gente supera de longe a tendência a bater papo e fofocar, ao ponto em que hoje a gente vive em uma sociedade enorme de bilhões de pessoas. Como a gente falou no 9º episódio sobre cooperação e trapaças, viver em grupo pode trazer várias vantagens, como caçar e se proteger de animais muito maiores. E para poder coordenar e conviver nesses grupos com tanta gente, a gente precisa se comunicar muito bem, o que cria outro ciclo evolutivo que seleciona cérebros maiores e mais capazes. Grupos que se comunicam melhor, caçam melhor, sobrevivem e se reproduzem mais. Em um grupo desses, quem não entende linguagem fica para trás. E quem se comunica bem também seleciona quem se comunica bem. A gente vê isso até no nosso genoma. Entre os genes que são exclusivamente humanos, ou pelo menos diferentes em humanos, estão genes que controlam o crescimento do cérebro e a formação dos centros de fala, que também estavam presentes nos neandertais. Sinal de que eles talvez pudessem participar da rodinha no barco. Com a linguagem e a capacidade de fazer ferramentas aumentando, a gente também começou a aumentar a nossa cultura e o espaço que ocupávamos, ao ponto em que, em algum momento, entre 2 e 1,8 milhões de anos atrás, os primeiros Homo migraram da África para a Ásia.
e mais pra frente, entre 1,5 e 1 milhão de anos atrás, eles entraram na Europa. Nós, Homo sapiens, surgimos na África por volta de 300 mil anos atrás, de acordo com fósseis e com os nossos genomas. E tudo indica que a gente saiu de lá para o Oriente Médio e para a Ásia por volta de 125 mil anos atrás. Essas datas sempre acabam mudando e podem ser revisadas, principalmente mais para trás, conforme a gente encontra evidências mais antigas e resolve mais as brigas entre os cientistas. Por exemplo, em 2018 e 2019, crânios de Homo sapiens que foram encontrados em Israel e na Grécia parecem ter 180 e 210 mil anos, o que sugere uma primeira onda de humanos modernos saindo da África. Mas eles dão pelo menos o teto do quão recentemente a gente circula por aí. De qualquer forma, na saída mais recente foi quando a gente encontrou os Neandertais na Europa há 40 mil anos. E aí a gente já tinha divergido dos ancestrais deles entre 400 mil e 1 milhão de anos atrás. Apesar do tempo e da distância, essa não foi uma barreira para o nosso amor. Graças à paleogenômica, o sequenciamento dos genomas de fósseis com milhares ou até dezenas de milhares de anos, a gente não só desvendou o genoma dos Neandertais, como encontramos pedaços desses genomas no nosso material genético, de humanos modernos. Como falamos no episódio sobre o surgimento do sexo, apesar da separação antiga, nós cruzamos com Neandertais, tivemos filhos e no processo ganhamos adaptações que já tinham evoluído na Europa. Outros tipos de humanos que a gente encontrou fora da África e com quem também trocamos saliva e material genético são os denisovanos. Os denisovanos são um grupo de humanos que a gente só tomou conhecimento por conta da paleogenômica, quando a gente sequenciou o DNA de um fragmento de dedo bem inocente que foi encontrado na caverna de Denisova, na Sibéria, e que, para nossa surpresa, foi o grupo de humanos que contribuiu com os genes de adaptação à altura encontrados em tibetanos hoje em dia. Ou seja, por volta de 30 ou 40 mil anos atrás, os humanos modernos encontraram denisovanos que já viviam e tinham evoluído adaptações à altitude na região do Tibete e, através do amor, herdaram essas adaptações. E claro que nesse ninguém era de ninguém dos Homo, Neandertais e denisovanos também trocaram material genético entre si. Se a gente for levar em conta o critério de que organismos diferentes podem ser considerados de espécies diferentes quando a reprodução entre eles é incompatível, talvez essa separação entre os humanos modernos, os Neandertais e os denisovanos não seria tão válida se a gente estivesse falando de um outro animal. Mesmo assim, fomos nós, Homo sapiens, que rodamos o mundo. A gente chegou até na Austrália há cerca de 60 mil anos e viemos para as Américas nos últimos 30 mil anos. Apesar da intimidade compartilhada com os outros humanos, todas as outras espécies desapareceram. E isso nem faz tanto tempo. Os Neandertais parecem ter se extinguido há 40 mil anos atrás, pouco depois que a gente encontrou com eles, e a evidência genética indica que os denisovanos estavam convivendo e tendo filhos com humanos modernos na Nova Guiné há 15 mil anos atrás, até sumirem também. Temos várias explicações para o que pode ter acontecido na extinção dessas outras espécies do gênero Homo. As glaciações repetidas do Quaternário podem ter fragmentado o habitat deles, em especial dos Neandertais, e causado extinções por conta de mudanças climáticas. Nós, humanos modernos, podemos ter sido competidores mais competentes, mais agressivos, violentos, ou simplesmente mais bem adaptados ou mais bem adaptáveis do que eles. Não temos evidência de conflito direto com outras espécies de humanos, mas bastava a gente, por exemplo, caçar melhor e acabar com as presas deles para causar uma exclusão competitiva. Ou, como várias hipóteses que a gente já viu para outros problemas em outros episódios, pode ser uma combinação desses fatores. De qualquer forma, a nossa sociedade podia ser bem diferente se a gente ainda tivesse humanos de outras espécies vivendo por aí. Talvez a gente não se sentisse tão especial. Por volta desse período de 40 mil anos, tudo mudou e nós entramos em um outro ponto da humanidade. A partir de 40 mil anos atrás, não só a gente começa a ficar mais sozinho por aqui, como as nossas ferramentas começaram a ficar cada vez mais elaboradas. Lanças, talhadeiras, machados e flechas usando pedras começaram a aparecer. Começamos a encontrar evidências de rituais e de enterros mais elaborados que refletem uma cultura mais complexa e com mais produção artística. A gente começou a trazer outros organismos para a nossa aventura evolutiva, os animais e as plantas que a gente domesticou, como já explicamos no 10º episódio. Com isso tudo, a gente acelerou ainda mais a nossa evolução. Novas ferramentas aumentaram as nossas habilidades, as nossas sociedades ficaram maiores, a nossa cultura ficou mais complexa e a energia mais disponível e mais abundante. Ingredientes que nos trouxeram para as sociedades em que a gente vive hoje, que colocaram essa tela e a internet por onde eu falo na sua frente, que permitiram essa série aqui.
Nós ficamos tão numerosos e tão capazes que a humanidade se tornou uma força evolutiva no planeta. Mas isso é uma história para o próximo e último episódio dessa série sobre evolução. Então, galera, acho que não vai ter necessidade de mostrar outro vídeo, não, né? Esse vídeo ele demonstrou tudo o que a gente corroborou aqui durante a aula. Para fechar, queria que vocês observassem aqui, ó, justamente as características, né, nessa imagem e o local onde esses grupos viveram lá na África, tá? Observem aqui, ó, do Australopithecus ao Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie atual, tá, gente? Observem aí, ó, os Australopithecus, eles viveram nessa região aqui, ó, da costa da África, tá? Habitou a savana, já andava sobre os 2 pés, data aí de 5 milhões de anos, possui arca dentária e esqueleto parecidos com o ser humano atual, mas com cérebro bem menor. Seus depósitos fósseis foram encontrados em diferentes locais da África, indicados no mapa ao lado. Olha aí onde esses grupos viveram, galera. O Homo habilis data de 2,5 milhões de anos, aproximadamente. O crânio tinha mais ou menos 650 centímetros cúbicos, é um pouco maior do que o dos Australopithecus. Era um homem habilidoso, foi o primeiro dos nossos ancestrais a passar a maior parte do tempo no chão, caminhando longas distâncias, além de fabricar e utilizar instrumentos para fins mais diversos. Temos Homo erectus, data de 1,5 milhão de anos. O crânio já é bem maior do que do Homo habilis, é cerca de 950 centímetros cúbicos. Traduz-se por homem ereto, tinha um maior cérebro até então e muita habilidade com as mãos, o que o levou a aperfeiçoar ferramentas, além de viver em cavernas, foi responsável pelo domínio do fogo. Acredita-se que o Homo erectus tenha sido o primeiro a sair da África, indo em direção à Ásia e Europa. O Homo sapiens data entre 300 mil e 200 mil anos, o crânio já é bem maior, né, 1.500 centímetros cúbicos. Um homem inteligente tem por descendência um Homo sapiens neandertalense, né, um homem de Neandertal, já extinto. Neandertal refere-se ao Vale de Neander, né, na Alemanha, local de encontro de alguns fósseis da espécie. E a última espécie, o Homo sapiens sapiens, data entre 200 mil e 100 mil anos. O crânio é um pouco semelhante, 1.400 centímetros cúbicos. Espécie atualmente dominante no planeta, postura ereta, mudança das feições do rosto, o alongamento do polegar e o aumento da destreza manual foram algumas das principais transformações sofridas por esta espécie. Aqui, ó, só um outro mapa abordando justamente, né, a evolução humana, ó, do pré-australopithecus aos australopithecus, passando pelo Homo habilis, Homo erectus, o homem de Neandertal e, por fim, o Homo sapiens. Galera, essa é a aula de hoje, tá? E a última aula do ano. Foi um prazer estar com vocês de forma virtual. Espero que próximo ano tudo volte à normalidade, que realmente os estudos possam voltar a ser o que era antes, tá? Eu sei que vocês não tive tanto contato com vocês nesse ano, infelizmente, né? Teria sido um prazer maior ter mais contato com vocês, apesar aí das danações. Desculpem por qualquer falha, eu sei que às vezes acontece, né? Nenhum ser humano é perfeito, mas eu tentei abordar de uma forma mais consensual o conteúdo de biologia da frente C, né, referente à genética, à evolução. Tentei dar o meu melhor, tentei colocar ferramentas mais virtuais, o possível, né. Espero ter sido correspondido. O que eu não correspondi, peço desculpas. E espero que em algum momento aí a gente possa se reencontrar, tá?
Abraço a todos, bons estudos, boas semanas de provas que virão pela frente, bom vestibular, tá, gente? Espero que vocês se deem muito bem nesse vestibular. Estudem, gente, estudem muito, tá, para ser alguém na vida. Boa sorte, gente, aí para qualquer vestibular que vocês fizerem pela frente, né? Aqueles que passarem esse ano, que próximo ano irão iniciar faculdades e universidades, que sejam um começo de vida glorioso para vocês. Quem for ainda permanecer no pré-vestibular, estudem, gente, estudem, 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 tá bom? Abraço e fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau.